Finalizamos a sétima rodada da UEFA Champions League. Tivemos alguns grandes jogos nessa rodada. O Barcelona virando o jogo contra o Benfica com 2 gols de Rafinha. O Bayern de Munique perdendo para o Feyenoord por 3-0. E também tivemos a vitória do PSG sobre o Manchester City por 4-2, praticamente, né, sacramentando a eliminação do City na competição. Eles ainda têm chance de se classificar, precisam vencer o seu último jogo, que tem sido algo muito difícil para o City, né, nessa temporada, vencer jogos. Precisam vencer ainda, torcer para algumas derrotas de times ali que estão um pouco acima, como o próprio Sporting, o próprio PSG, o Stuttgart, outros times. Então ainda uma lição muito difícil para o City, não por depender desses outros resultados, mas sim por depender de si próprio, né, de vencer jogos. Uma equipe que tem decepcionado muito nessa temporada, né, realmente talvez acabando a dinastia que tem feito nos últimos anos, né, se chegasse no começo da temporada e falasse que o City, numa competição de 36 times, né, não se classificaria nem entre os 26 primeiros, eu acho que todo mundo falaria que você é louco, né? E dando o gancho, eu acho que isso é algo muito interessante desse novo formato da Champions League, né? Que tem sido, na minha visão, muito bom e até melhor do que o último, porque nos últimos formatos a gente tinha a questão dos grupos, né, de grupos de 4 times, os 2 primeiros passavam, e muitas vezes, né, grandes equipes como o próprio City, na época que era dominante, ou o Bayern de Munique, ou o Real Madrid, sempre passavam em primeiro com certa facilidade, né, você normalmente tinha 2 times do grupo que não eram no mesmo nível desses grandes, porque eles jogavam com o City 2 vezes, iam jogar com outra equipe grande 2 vezes, então eles quase não tinham chance de se classificar, né, para uma segunda fase, e assim deixava pouco competitivo. Acho que esse novo formato, no começo eu gostei dessa adição e agora tem se provado como um grande formato, na minha opinião, de muita competitividade, né? Você vê grandes times como o próprio City, que provavelmente não vai se classificar, beleza que é um time que não tá bem na temporada, mas vamos pegar outros times então como o Bayern de Munique, Juventus, o próprio Real Madrid, o Borussia Dortmund, outras grandes equipes que não vão se classificar entre os 8 primeiros, ainda tem chances matemáticas, mas que vão ficar ali no meio da tabela, sabe? E equipes que se estivesse na fase de grupos ainda iam se classificar em primeiro e segundo com muita facilidade para a segunda fase da Champions, o que não tem acontecido nessa temporada. Eu acho que você tem tido confrontos mais equivalentes, né? Mais relevantes, mais competitivos. Então você tem muitas surpresas também na competição, o que é algo interessante, né? Você tem equipes. O Aston Villa é uma equipe que tem feito boas campanhas na Premier League, mas está acima desses times. Você tem o Stade Brest, desculpa a pronúncia, Stade Brestois. Stade Brestois. da França, né? Que fez uma boa campanha no campeonato francês, mas foi uma equipe que também perdeu muitas peças, mas está à frente desses times, né? Você tem o próprio Mônaco que está fazendo uma boa campanha, o Bayer Leverkusen foi muito bem na temporada passada, né? Ganhou a Bundesliga de forma invicta, mas nessa temporada começou ali mais ou menos e tem feito uma boa campanha na Champions. Você tem outras boas equipes, né? O LOSC Lille também da França, que perdeu muitas peças, mas está acima desses times. Claro que você tem uma última rodada ainda e essas posições podem se mudar, né? Principalmente ali de oitavo para baixo. E você tem duas equipes, né, principais ali que fazendo as melhores campanhas, o Liverpool e o Barcelona. O Liverpool não perdeu nenhum jogo nessa Champions, ganhou seus 7 jogos e tem um dos melhores jogadores do mundo, o Salah, e o Barcelona também muito bem na competição, ali em segundo colocado. Tem o artilheiro da competição, Lewandowski, e o vice-artilheiro, Rafinha. Então, na minha visão, no geral, uma Champions que tem sido muito competitiva, com grandes jogos, com grandes surpresas, e equipe, por exemplo, como o Real Madrid, o Bayern de Munique, que vão pegar esses jogos contra um Feyenoord, também eu esqueci de citar, mas tem feito uma boa campanha também acima desses times, e tem sido jogos muito mais competitivos, né? Não era antigamente que, por exemplo, o Bayern ia pegar o Celtic 2 vezes, ou ia pegar um time muito fraco 2 vezes, né? O Sturm Graz 2 vezes, algo do tipo, ia se classificar em primeiro, Bayern tendo dificuldades, Juventus tendo dificuldades, Real Madrid tendo dificuldades, né? Claro que a gente sabe que essa fase de grupos é importante, sim, você classificar entre os 8 primeiros te dá uma boa vantagem, mas a gente sabe que na segunda fase, né, no mata-mata da Champions, tudo muda, é outro jogo, né? O Real Madrid mesmo, nas últimas temporadas, ganhou 2 Champions. Nessas 2 temporadas, não necessariamente foram times que dominaram a fase de grupos, mas que no mata-mata jogaram muito bem, né? E sabem jogar no mata-mata. Então, não necessariamente o Liverpool tá ali em primeiro e ganhou 7 jogos, o Barcelona tá muito bem, que vão ser equipes que vão chegar numa final de Champions League, porque no mata-mata tudo muda, o jogo é diferente, mas no geral tem sido
Esse novo formato da Champions tem sido muito bom de acompanhar. Eu acho que tem sido mais competitivo e você tem equipes, né? Você dá margem para equipes de médio porte ali, pequeno, de fazerem boas campanhas, né? E terem jogos mais competitivos no geral durante toda a temporada. Deixe aí nos comentários o que você tá achando desse novo formato da Champions, sobre os jogos, a situação do City também, que é deplorável, né? Até pelo elenco que tem, não conseguir se classificar talvez signifique um fim de uma dinastia para a equipe do City. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.